E qual que é o principal erro que você observa que as pessoas podem estar cometendo, que estão, muitas vezes as pessoas estão até buscando a espiritualidade, mas existem alguns tropeços no caminho que afasta as pessoas da espiritualidade de uma forma, vamos dizer assim, limpa, correta, e a espiritualidade também de uma forma universalista, sem tantos dogmas ou imposições. Qual que seriam esses erros que você observa que muitas vezes limita as pessoas do dia a dia, né? As pessoas, às vezes, né, colocam a espiritualidade fora do sistema. Né? Eu vejo muito isso na relação das doenças, em especial nas doenças mais sérias, né? E aí, de repente, a pessoa nunca diz que acredita em Deus, porque é chato dizer que eu não acredito, né? Mas não vive aquela ligação com Deus. Então, Deus está lá. Deus não está lá. Deus está aqui. Está aqui, está aí, está em volta de tudo, né? Eu vou dar um exemplo da nossa casa. A pessoa chega na Água do Bem e quer fazer tudo certo. Ela quer que a água do descarte esteja na posição certa, quer saber com riqueza de detalhes quantos por cento tem que ter, ou quantos mililitros, qual é o feitio do copo. Nossa, eu estava brincando na última live lá, que eu ia dar um curso sobre a água do descarte em 15 módulos, porque as pessoas perguntam. Eu falo, gente, é um copo com água, uma vasilha com água, você joga fora depois, mas não é esse preciosismo que vai resolver. Não é o volume. Outro dia, a pessoa perguntou se podia ser um galão maior. Quando o doutor vê as pessoas chegarem com um monte de água, ele pergunta assim, você vai vender? Porque é feito para 500 ml. Não é para completar. Né? É feito, é que nem um remédio. Você não completa a aspirina quando ela está no finalzinho, quando está metade da cartela. Né? Aquilo é uma energia. E isso dura uns 90 dias, não dura mais que isso. Não dá para você ficar adoração com isso. É de Deus, e Deus é com fartura. Quando você liga o seu coração ao coração do Mestre Jesus, você tem isso, você vai ter essa prosperidade, essa fartura, né? Você vai ter a saúde. E aí a pessoa chega lá na Água do Bem e quer fazer tudo certo. E às vezes ela quer fazer tudo certo e ela está tão nervosa, ela trata mal, com a rispidez, né? Um voluntário. A gente não tem empregado lá, a gente tem voluntário. Tem gente que saiu de São Paulo, tem gente que saiu do Rio, tem gente que saiu de Minas para estar ali para ajudar. E aí eu pergunto, cara, vai dar certo se você fazer todo o protocolo, a receitinha do bolo, mas você não tratou direito ali a pessoa, você está preocupado de passar à frente para ser o primeiro? Não vai dar. O que é fazer o dever de casa? É chegar ali com o coração aberto, com o máximo de humildade que você puder ter, porque tudo lá é gratuito, tudo lá é dado. Então, assim, não está comprando, não é uma empresa, né? E aí a pessoa chega ali e não faz diferença se a sua roupa é melhor, se o seu carro é melhor. Não faz diferença a cor da sua pele, a sua idade. Porque também tem isso. Às vezes a pessoa acha que tem direito melhor por conta da idade ou por conta do estado que ela está. Todo mundo chega lá igual. E aí tem as modas, né? Que vão colocando, vão dividir para conquistar, né? E aí a pessoa fica assim, não, mas eu tenho esse direito. Aí ficou, talvez não seja o zero, mas já está ali com 0,80. Né? E se a pessoa não estiver preocupada com esses direitos que vêm chegando, né, que as pessoas vão colocando, se ela tiver com o coração humilde, se ela tiver preocupada mais do que ela receber, se ela tiver tentando se ligar e aumentar a sua vibração para ajudar o coletivo, aí ela vai ter um salto. Na vida é assim. Né? A pessoa está muito preocupada nela permanecer aqui na Terra. O que eu tenho que fazer para ficar aqui? Primeira coisa é não ser egoísta. Então, quando você pensar, né, no que você tem que fazer, bota mais um pessoalzinho junto com você. Começa pelos seus parentes, pelo menos, se pode, que é mais fácil. Pensa no seu filho. Pensa no filho do vizinho, se você puder. Né? Pensa em orientar. Às vezes você tem, de repente, vamos falar de uma outra coisa, um tempo. Você vai ter um tempo com o filho para ir num parque. Pô, dá para dar uma bola para aquele amiguinho que às vezes não tem a estrutura familiar que você tem,
Às vezes você consegue ter uma estrutura familiar e aquilo pode ser a grande inspiração para uma criança que está escutando grito dentro de casa com o pai, com a mãe, que não tem equilíbrio. O amor, você compartilha, ele não divide, ele multiplica. Então você pode usar... E por que amar menos? O amor, você pode dar aquela mesma energia para uma criança que é um amigo de um filho, né? E aí aquilo ali vai frutificar. Eu lembro sempre com carinho de um homem que eu gosto muito, um rapaz que eu gosto muito, é bem mais novo do que eu. E nos finais de semana, ele tinha um grande amigo e eles iam juntos para a fazenda desse amigo. E o pai dele tinha o tempo, tinha a energia e tinha o lugar. Então eles iam para lá na sexta-feira, já almoçavam na fábrica desse pai, desse tio, vamos chamar assim, né? Iam 5, 6 pessoas para a fazenda deles. E quantas coisas maravilhosas eles viveram, né? Quantos carinhos eles receberam, quantas aventuras essas crianças receberam, né? Isso multiplicou muito no coração daquelas 5, 6 pessoas, daquelas 5 crianças. E eu tenho certeza que ele, no dia que se ele tiver condição, ele vai multiplicar isso. Né? Que você não gasta. É uma coisa que você compartilha e não divide, só multiplica, né? Em tudo você pode usar, né? Até na educação, né? Você, aqui na abertura do programa, falou da energia que a gente trouxe. Foi reflexo do que nós recebemos desde a hora que nós entramos aqui. Gratidão e parabéns por essa energia tão gostosa. E para o Tony, vim escutando o podcast que vocês fizeram no avião, viu, Tony? Um abração para você. Henrique e Tony, gente boa, a recíproca é verdadeira sobre tudo que foi falado, né? E a questão da vibração, a questão de manter, né, uma egrégora, eu acho que é super importante quando a gente tá falando sobre espiritualidade num contexto de pessoas que vão assistir, né? Então tem que tornar agradável, tem que fazer as pessoas entrarem aqui, às vezes pelo motivo errado, mas levarem uma informação certa. Eu acho que isso que é o mais importante. E por falar nesse paralelo, né, nós temos o ser humano, um indivíduo que hoje não entende muito bem a relação do homem com a terra, do indivíduo com a natureza. Você até mencionou o mar, né? Tem uma relação que nós temos que ter respeito, mas nós também temos hoje a tecnologia, as inteligências artificiais, os celulares e uma série de fatores que, dentro de uma balança, para o espiritualista, qual é o risco e qual é a solução? Ótimo assunto que você trouxe. Primeiro, todo mundo devia ter aquele símbolo André Felipe colado nos eletrônicos. Não dormir de jeito nenhum com o celular na cabeceira. E deveria estar a pelo menos 5 metros de você, se puder. E estar desligado, se puder. Né? Não usá-lo de jeito nenhum na cabeceira e muito menos ligado. Né? As pessoas às vezes escutam assim, não, essa frequência tal, vou dormir com ela ouvindo, vai ser bom. Já está aí também? Eu estou sem óculos. Aqui, Ah, tá. E assim, aí a pessoa vai dormir com aquela música ressonando, porque está escrito que está na frequência tal que é boa. Primeira coisa, conferir com o pêndulo. Quem não sabe o que é o pêndulo, né? É fácil, porque o povo quer. O pêndulo. Primeira coisa, conferir com o pêndulo. Né? Aí tem que aprender a usar. Não é assim tão simples. Né? É simples, é fácil. Mas é uma ferramenta que pode ser muito mais usada. Você vai escutar alguma coisa no YouTube, você confere ali. Esse é bom para mim? Qual é a frequência? É boa? É positivo? E já é legal. Porque às vezes tem muita coisa que está ali junto que na hora que você baixar a guarda, escutar dormindo, eu não recomendo. Nós somos bombardeados com muito mais energia elétrica e muito mais eletrônico do que nós deveríamos. Né? Isso, uma hora a gente vai dar uma acertada nisso. Isso já era previsível que a gente ia ter, todos os planetas que têm muita evolução têm isso, então não é nada novo. A roda não foi inventada no planeta Terra, para quem não sabe, a eletrônica também, o computador não foi aqui. Tem nada novo. Né? Para quem tem, às vezes, desdobramento e vê os equipamentos que eles têm lá, você vê equipamentos de alta
altíssima tecnologia, e você vê que eles são antigos, né? Eles não são novos, são usados em... Você vê que já foram usados em outras circunstâncias, em outros planetas. É fácil de ver, né? Para quem já teve isso daí. Mas, assim, eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. Tudo tem os dois lados, o lado bom, o lado ruim. Se você ingerir 12 litros de água no mesmo dia, você vai desencarnar. Porque você está bebendo água, mas uma hora ela vai sair em urina, e na hora que ela sair em urina, ela vai bagunçar tudo. A chance da pessoa vir a óbito por conta disso é muito grande, né? E então tudo demais vai fazer mal. Eu vejo que tem muita gente hoje que está muito desligado da natureza, acredita que todo eletrônico é mais de verdade, é mais lúcido, né? Mas você pergunta às vezes para a pessoa onde nasce o sol, a pessoa fala assim, o quê? Hein? Norte, sul, leste, oeste. Aí você pergunta, onde nasce o sol? Muita gente não sabe. Onde o sol se põe? Muita gente não sabe. Então você vai falar assim, não, você tem um jeito certo para apontar a sua cama na hora de dormir. Isso parece uma coisa ridícula, de gente pouco estudada ou de fanático, né? Ou quando você vê a pessoa que está se ligando à energia do sol, e aí parece que é uma coisa primária, porque ele adora o sol, tadinho. Mas toda a vida que nós temos no planeta Terra vem graças ao sol, né? Se acabar o sol, tudo vai embora, né? Tudo vai acabar. A energia toda aqui está dentro disso, né? Você ficar sem o sol por 3 dias, o local, por qualquer motivo que seja, o lugar fica muito mais frio. Começa a adoecer também. Tudo fica, né? Então, assim, às vezes a pessoa acha que a tecnologia, você tem que se afastar da natureza. Não. Isso é uma visão equivocada. Tem que usar ela a nosso favor, né? E a gente usa. Estamos agora chegando às pessoas através da tecnologia, né? Tudo a diferença do remédio para o veneno está na dosagem. E escolher. Você vê, você pode escutar músicas boas ou músicas ruins. Depende da vibração. E das letras também, né? A pessoa escuta aquilo ali e não quer saber o que é a letra, ou o que você vai consumir de conteúdo, né? Então, por isso que estão apavorados, né? Porque hoje ninguém mais liga a televisão, né? Você vai para onde você vai ter, você vai para onde você vai ter conhecimento específico e uma fatia, às vezes, né? Eu, particularmente, acho que muito mais gente deveria escutar as coisas que eu estudo, que você estuda provavelmente, né? Mas, assim, é uma escolha. Está tudo aqui para você escolher, né? Como as oportunidades estão aqui. Muito mais gente está sendo sacudido para despertar para a espiritualidade. E aí as pessoas querem resolver aquele problema. Mediunidade não é um problema, é um presente, né? Se você não usar do jeito certo, ela vai ser um problema, né? E tem um jeito certo de resolver, tem que procurar o estudo, tem que procurar uma casa, você vai fazer um polimento no seu jeito de dar com o próximo. Às vezes é uma pessoa de muito sucesso no plano econômico, ou no plano ou de muita sorte, vamos chamar assim, né? Um termo não seria certo, né? Mas você é muito bem colocado no plano social, e aí você chega lá, você tem que baixar, tirar o salto alto disso tudo, e humildemente começar. Isso é muito difícil, às vezes, né? Meu sonho é assim, um dia na nossa casa ter cercado de uma maneira que a pessoa tenha que largar o carro longe. Aliás, até que realmente lá o carro vai ficar longe, né, gente? E aí a pessoa vai chegar a pé, né? E no caminho eu vou botar bastante daquela pedrinha, então não pode vir de salto alto. Aí o povo fala, ele tem preconceito com salto alto. É uma metáfora, né? O ideal é que a pessoa chegasse da maneira mais desarmada. Como eu tirei tudo quanto é tralha que estava no meu bolso, ando com um monte de coisa comigo aqui, e aí você tira de perto de você, porque agora assim, menos é mais, né? E aí você vai estar mais leve para conseguir aproveitar a espiritualidade e vai estar mais facilmente ligado à espiritualidade, né? E a Terra também, né? Porque está tudo ligado. Se você conseguir se ligar a essa energia da Terra, vai ficar mais fácil de você entender o que essa espiritualidade traz para você.
O médium faz isso, né? Ele é o intermediário entre o divino e o material. Todo mundo é médium em alguma intensidade. Quando você pode não ter nenhum dom mediúnico, mas às vezes você trabalha com marketing e você capta uma coisa e você traz aquilo é um grande sucesso, né? O arco e flecha foi conhecido no mundo todo, mesmo tendo oceanos separando essas culturas, né? Como assim? Foi pego, né? Inconsciente coletivo que dizem Inconsciente por coletivo, aí, né? e também tem a comunicação extrafísica, né? Pois é, né? Que ajudou muita gente, Ajudou graças a muito. Deus. Você falou do Sol, eu desenvolvo um trabalho muito interessante com a energia do Sol, né? De algumas tradições que eu acompanho. E o que é interessante é que algumas pessoas confundem, né? Elas acham que o Sol, as pessoas têm que ficar muito tempo no Sol para terem um benefício espiritual, quando na verdade A intenção, né? um tempo pequeno relativo. te traz um grande abastecimento e da maneira correta, né? E os animais, a gente aprende muito com os animais, né? Se você deixar um gato solto e tiver um quadradinho com sol, ele vai ficar ali. Ninguém diz para ele. E o sol não pede para brilhar também, né? Ele brilha. E sobre as tecnologias e essas conexões ainda que você falou, no século XX, a gente teve o grande boom da televisão e do rádio, né? O rádio ficou em larga escala e a televisão. E muita tecnologia foi utilizada que hoje nós observamos e temos entendimento que as pessoas foram conduzidas para certos gostos, né? Hoje com a internet, você falou muito bem, existem frequências de todos os tipos e as pessoas, de forma às vezes inocente, vão acessar e não sabem o que está por trás. Mas também tem pessoas que dizem que têm um bom gosto musical. Elas acreditam estar tendo um bom gosto musical. Acho que gosto não se discute, né? Se lamenta às vezes, né? Exatamente. Mas a frequência que está ali, por especialistas, é péssima. As palavras já estão na cara que vão fazer mal para a pessoa. Só que o indivíduo acredita. E algo o fez acreditar. Você acredita que nós temos uma cópia de frequências de internet no plano espiritual, agindo tanto para auxiliar trabalhadores do bem, quanto para controlar pessoas que estão vulneráveis? Se você for entrar no nosso perfil lá, André da Água do Bem, você vai ver um símbolo. Aquele símbolo é um quadro psicopintado. Eu estava onde o Dr. Bezerra de Menezes trabalhou como médico. Tive esse presente, trabalhar 2 anos e meio lá na Rua da Constituição 45. Eu cheguei lá e estavam esperando aquele médium para trabalhar. Uma história, eu conto outro dia, é muito interessante. E aí foi um médium fazer o quadro de psicopintura. Você já viu pessoalmente acontecendo? Psicopictografia lá? Eu chamo de já vi algumas vezes. Eu acho mais fofinho, mais cor. Eu acho muito interessante. A energia é muito grande, né? E aí, ninguém tinha comprado nada, eu estava construindo a Água do Bem, então todo o dinheiro que eu tinha, não tomava nem refrigerante, não bebia nada na rua, porque todo o dinheiro eu estava construindo a Água do Bem, né? E aí eu falei, não vou gastar, vou me controlar, não vou comprar nada, não vou comprar nenhum quadro e tal. Mas ele foi de visita, já era o 7º quadro, ninguém tinha comprado. E eu falei, esse cara tá feio. O cara veio aqui, ninguém comprou nada. Eu falei, olha, eu vou ficar posso ficar com esse próximo quadro? Porque eu não tinha gostado, nada dos 7 primeiros não tinham batido no meu coração. E aí ele pintou, ela pintou, né, que foi a Tarsila através do médium, né? Um gramado, um verde, um morro verde. Eu falei, nossa, gostei do quadro. Aí botou um azul atrás. Eu falei, nossa, eu gostei do quadro. Eu falei, pode ficar para mim? Pode, André. E aí eu falei, nossa, que energia boa, que coisa, que esperança, né? E aí ela pintou 5 quadrinhos, 5 casinhas brancas. Eu falei, os 5 módulos do meu projeto, que eu tive uma visão acordado do que seria o nosso projeto, né? E eu falei, puxa vida, posso ficar com o quadro? Pode, André. E aí eu falei, puxa, faltava um vermelho. Aí ela pintou de vermelho os telhados. E eu falei, nossa, que legal. Eu falei, mas, poxa, tem casa, tem que ter porta, tem que ter janela. Aí ela fez as portas e fez as janelas. E eu falei, nossa, cara, posso ficar com... Pode, André, não tem ninguém pedindo o quadro é seu, André. E aí
Eu falei, puxa, mas estava faltando uma árvore. Ela pintou uma árvore, eu falei, eu não vou pedir mais nada, que eu estou até com vergonha, porque eu ia desejando, pedindo, e ela estava pintando. Tá captando tudo. E aí, o que a gente conta? O que acontece? E aí eu consegui ficar com o quadro, né? É lindo o quadro. Você vai ver lá, eu não sei como é que chama, é a fotinho lá da gente, né? Esse quadro fica dentro do quarto onde eu durmo, lá na Água do Bem, em cima da minha cama, né? E trazendo aquela energia, né? E aquilo tem uma vibração, se você for medir a frequência, é altíssima, né? E eu lembro de um caso que tem do André Luiz, relatando quando ele vai a Umbral, eu não lembro mais qual foi o livro dele, contando que ele desce num lugar que era denso, que era no Umbral, e eles vão com uma carruagem com animais, tipo cavalos, e com feras, tipo lobos, para ajudarem eles, né? Os samaritanos levavam e voltavam. E eles vão pernoitar dentro de um castelo, que era um lugar mais protegido, porque não dava tempo de eles voltarem, porque os carros mecânicos não funcionavam bem. Então, o que tinha que funcionar lá? Os cavalos conseguiam. Então, eram muitos cavalos para uma carga pequena, as feras iam, e ainda tinha umas aves, tipo gaivotas, que comiam formas de pensamentos também. E eles vão dormir naquele local, aquele local totalmente blindado. E quando ele chega e olha um quadro lindo, ele diz, nossa, que legal você ter essa cópia. Eu vi quando eu estive, sei lá, em Paris, e eu vi o original. Aí o dono da casa diz, não, André, você não viu o original é esse. Tudo que é pintado para vocês lá, primeiro acontece no plano espiritual. Depois, ele é transferido, né, transcrito para lá. O que vocês recebem lá é uma cópia pálida. Tanto que você perceba que o grau de energia que ele tem é muito maior. Nós tivemos a permissão de ter essa obra linda aqui para ajudar a ancorar uma energia maior, visto o local que nós estamos. Então, essa pintura é um grande apoio para a nossa obra, para essa estrutura física aqui. Sem ela, nós não conseguiríamos estar aqui com o grau de segurança que você está sentindo aqui agora. Então, é um presente. Tudo que acontece na vida da gente, primeiro acontece no plano físico, no plano espiritual e depois no plano físico, né? Então, nosso encontro aqui, isso tudo aconteceu antes. Sempre o famoso déjà vu é só a sensação de que você tem... Você pode imaginar... Você quer ver uma coisa interessante? Outro dia uma moça chegou e falou, nossa, eu tenho que contar para o senhor. O cabelo branco agora não tem isso, eu virei senhor mesmo, né? Tá tudo certo, já sou um avô, tá bom. E aí a pessoa chegou e falou assim, eu tive um sonho com o senhor e depois me mandaram, não sei porquê, através de uma rede social, um vídeo do senhor falando. E eu falei, eu tive um sonho com esse senhor. E aí fez todo sentido o que o senhor estava falando, né? E aí eu respondi para ela, não lembro mais o que eu falei, mas você vê que primeiro acontece no plano espiritual, né? Muitas vezes o doutor está atendendo uma pessoa e ele pergunta, quantas vezes você já esteve aqui? Eu, paciente, a gente vê que ele já atendeu a pessoa várias vezes, porque tudo que passa, tudo não, né? Uma pequena fração do que passa na cabeça dele, eu tenho acesso. Eu não acho justo, acho que eu devia saber tudo que ele está sabendo, mas eles não dão essa oportunidade. Mas tudo que eu sei, ele sabe, né? E aí ele pergunta para a pessoa, quantas vezes eu te atendi? E a pessoa, não, é a primeira vez. Não, mas já te atendi 4 vezes. Você tem isso. Como é que o senhor sabe? Acabei de te dizer, eu já te atendi 4 vezes, porque tudo acontece primeiro no plano espiritual e depois no plano físico. Então, às vezes, a pessoa fica tão preocupada numa fila e se vai acertar com isso, se vai ter... Vai com calma, vai com o coração aberto, vai sem a preocupação, sem o egoísmo, né? Vai com mais vazio do ego que você puder, que você vai receber mais, né? Vai receber muito mais. Aí a gente faz uma fichinha lá. Não trouxemos fichinha, né? Eu vou andar com uma agarrada na bolsa, na carteira, eu vou andar. Mesmo amassada vai valer. E aí a gente faz uma fichinha, porque a pessoa acha que vai chegar na frente dele e vai brincar. E que vai contar uma piada, né? O brasileiro é muito... Eu acho legal, eu sou muito divertido também. E acho que vai contar uma piada e tal. O fato é que quando chega de frente, a energia é tão forte que a pessoa petrifica. Dá uma travada mesmo, né?
E aí eu inventei isso, uma invenção minha. Eu fiz um bonequinho que a pessoa arrisca onde tem que consertar, como ele diz, né? E aí a pessoa chega, fica travada, vamos dizer que seja o braço, ou que seja a coluna. E aí, quando você pergunta, o que é no braço? A pessoa fala, e o que é na coluna? Ah, eu sinto isso na coluna. E aí libera, né? E aí, quando a pessoa às vezes escreveu o que é mais importante, e ela está tão preocupada com aquilo, que precisa pedir. É um exercício de humildade você pedir, né? E ela está com uma outra coisa mais simples, por exemplo, a pessoa tem uma doença muito séria, e ela quer muito ficar com aquilo, focada naquilo, mas para ele resolver, às vezes, uma doença autoimune, uma doença autodestrutiva, ele precisa que a pessoa se transforme, que a pessoa desperte. E é muito comum ele falar assim, mas o seu joelho é ruim. Você sente dor na coluna. Mas é que o mais importante é isso. Mas quando ele resolve o problema do joelho, quando ele resolve o problema da coluna, que ele tem a permissão para resolver, é um grande provocador para a pessoa entender que existe algo além da matéria. Que a pessoa não vai conseguir entender como foi aquilo, como ela ficou boa daquilo. E ela começa a ter um movimento e despertar para uma parte que ela simplesmente desprezava.